A gente volta a falar sobre os corpos dos 3 reféns que foram recuperados na faixa de Gaza. Entre eles está o brasileiro Michel Nizenbaum. A gente fala agora com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o Major Rafael Rosenstein. Boa tarde, bom dia, Major. Bom dia, Giovana. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns corpos, inclusive de um brasileiro que estava desaparecido desde os ataques do Hamas à faixa a Israel, foram encontrados. Como que foi essa situação, Major? O exército israelense fez uma operação ontem na cidade de Jabalia, na faixa de Gaza. Foi uma operação muito especial. Nessa operação foram resgatados 3 corpos do Orion Hernandez, Hanan Jablonka e do Michel Nizenbaum. São 3 civis que foram assassinados no 7 de outubro pelos terroristas do Hamas. Orion e Hanan estavam festejando uma festa no sul de Israel e eles foram assassinados quando tentavam fugir dos terroristas. Michel Nizenbaum é um brasileiro, carioca, nascido em Niterói. Ele estava dirigindo em direção a uma base militar, na qual estava sua neta de 4 anos junto com o pai dela. E ele estava indo para essa base para poder resgatar a neta dele de 4 anos. E no caminho, os terroristas do Hamas assassinaram o Michel Nizenbaum. Até ontem, nós tínhamos esperança que essas 3 pessoas ainda estavam vivas, sequestradas nas mãos do Hamas. Mas hoje, infelizmente, foram dadas as notícias às famílias que eles foram assassinados pelos terroristas do Hamas no 7 de outubro. Major, essa operação tem a perspectiva de encontrar em breve outros reféns levados pelo Hamas? Com certeza. O objetivo do Estado Exército de Israel nessa guerra é trazer de volta todos os reféns e desmantelar a capacidade terrorista do Hamas. Nós sabemos que ainda tem nas mãos do Hamas 125 reféns. A grande maioria são civis, são pessoas que foram tiradas de suas camas nos kibbutzim, nas comunidades que foram invadidas pelos terroristas no sul de Israel. Grande parte deles estavam comemorando uma festa no sul de Israel. Nós sabemos que tem mais de 15 idosos com mais de 65 anos ainda sequestrados pelos terroristas do Hamas. Tem um idoso com quase 90 anos que é sobrevivente do Holocausto e ele ainda continua nas mãos do Hamas. Nós sabemos que tem crianças, que tem mulheres, jovens, que ainda estão nas mãos dos terroristas do Hamas. Nós temos que saber que essas pessoas são pessoas que não têm nada a ver com essa guerra. São pessoas que foram sequestradas de suas casas por civis e que têm que ser devolvidas para suas casas imediatamente. Major, falando sobre todas essas pessoas que ainda estão em poder do Hamas, há esperança ainda de encontrá-las vivas? Com certeza, nós sabemos que entre os 125 que estão sequestrados pelo Hamas, 38 nós sabemos que foram assassinados, mas nós temos esperança que muitos deles ainda estão vivos e nós vamos fazer o que for necessário para trazer todos de volta para as suas casas. Esse é um compromisso nosso da IDF, as famílias das pessoas que foram sequestradas no 7 de outubro e nós vamos até o final para trazê-los de volta para a casa deles. Como que têm sido as operações das Forças de Defesa de Israel nesse sentido de encontrar essas pessoas que foram sequestradas? O Exército, nesse momento, está trabalhando de uma forma muito precisa e cirúrgica, baseada em informações da inteligência. No decorrer desses 7 meses, pouco mais de 7 meses de guerra, o Exército conseguiu captar muitas informações de inteligência e essas informações estão dando oportunidades para os soldados colocarem em prática operações especiais para poder alcançar os objetivos da guerra. E o mais importante deles é achar onde estão os nossos reféns e trazê-los de volta para as casas deles. Eu acho que nessa operação dessa última noite, alguns fatos ficaram muito claros. O primeiro deles é o modus operandi do Hamas, que ainda não estava claro para algumas pessoas, eu acho que agora ficou muito, muito comprovado. Primeiro, é o fato do Hamas não
querer construir um Estado palestino, e sim ter o objetivo de destruir o Estado de Israel. Foi isso que o Hamas tentou fazer no 7 de outubro, e isso que o Hamas tem interesse e é o objetivo dele nos próximos anos, se o Hamas não for desmantelado. O segundo fato que ficou muito claro é a utilização do Hamas de instituições civis para esconder os reféns, esconder os corpos dos reféns. Os corpos desses 3 civis israelenses que foram encontrados e que estão hoje já prontos para serem enterrados aqui em Israel, eles estavam num túnel subterrâneo embaixo de instituições civis. E os terroristas do Hamas não somente utilizam civis como escudos humanos, como também utilizam instituições civis para armazenar armamentos, para lançar foguetes e para esconder os reféns que foram sequestrados para a faixa de Gaza. Ficou claro também alguns outros fatos. No decorrer da guerra, as informações de inteligência estão se aprimorando, o Exército consegue fazer informações mais cirúrgicas e precisas, e também está muito claro para todos, o Exército, como fez nessa última noite, vai continuar fazendo tudo o que for necessário para trazer de volta todos os reféns para as suas casas. O senhor falou que um dos objetivos das Forças de Defesa de Israel é justamente enfraquecer esse grupo Hamas. Como que têm sido as ações relacionadas a isso? O objetivo não é enfraquecer o Hamas, o objetivo é desmantelar a capacidade terrorista do Hamas. Nós temos que entender, o Hamas, nesses últimos quase 20 anos que o Hamas controla a faixa de Gaza, o Hamas já lançou em direção ao território israelense mais de 25 mil foguetes. Vamos tentar imaginar se o Estado de Israel não tivesse as capacidades de interceptação de mísseis e foguetes, o que já teria acontecido aqui em hospitais, em instituições civis aqui no território israelense. Os terroristas do Hamas utilizaram nesses últimos 20 anos, utilizaram mais de $1 bilhão para construir os túneis subterrâneos. Com esse dinheiro, o Hamas poderia ter construído escolas, hospitais, mas o Hamas não se preocupa com sua população civil. O Hamas odeia muito mais os israelenses do que ama seu próprio povo. Foi por isso que o Hamas, sabendo que depois do ataque de 7 de outubro, nenhum palestino mais entraria da faixa de Gaza para o território israelense, não para trabalhar e não para receber tratamento médico. Até o 7 de outubro entravam em Israel 18.500 palestinos para trabalhar no território israelense, ganhando um salário 4 vezes maior do que poderiam ganhar na faixa de Gaza. Por ano, entravam mais de 7 mil palestinos para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. E o Hamas sabia que esses palestinos não entrariam mais no território israelense depois de um ataque tão cruel como foi no 7 de outubro. Mas o Hamas optou pelo ódio aos judeus, pelo ódio ao Estado de Israel, do que pelo amor aos seus próprios filhos, ao seu próprio povo, que trabalhava e recebia tratamento médico aqui no território israelense. Esse é o Hamas. É um grupo terrorista, é um grupo cruel. E o objetivo dessa guerra é trazer de volta nossos reféns, que eles vão deixar de estar nas mãos do Hamas, mas também o povo de Gaza vai deixar de ser refém desse grupo terrorista tão cruel que é o Hamas. Major, desse ponto de vista, nesse momento, o senhor acredita que ainda é possível ter algum diálogo com o Hamas para a liberação desses reféns ou, nesse momento, isso já não é mais possível? Giovana, os reféns eles têm que ser devolvidos para suas casas de uma forma incondicional. Esses reféns foram tirados de suas camas. Esses reféns estavam numa festa, comemorando uma festa num feriado judaico. Então, eles têm que ser devolvidos para suas casas de uma forma incondicional. Em relação às negociações, o Exército não faz parte das negociações, então eu não tenho como dar detalhes em relação a isso. Eu espero que os reféns possam voltar todos para suas casas, ou como fruto de alguma negociação, e se não, por operações militares. Major, nós aqui do Mundo Record News queremos agradecer imensamente a participação do senhor, trazendo informações a respeito desses reféns que ainda estão em poder desse grupo terrorista. Obrigado, Giovana. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar um abraço forte à família do Ion Hernandes, do Ratan Jablonka e do Michel Nissemal.
que as famílias receberam a trágica notícia que seus entes queridos são assassinados pelo grupo terrorista tão cruel que é o Hamas.